A história da conversão de Saulo começa no capítulo 9, mas Saulo nos é apresentado no capítulo 8 do livro de Atos. Na morte de Estevão, o primeiro mártir da nossa igreja, da igreja cristã. Estevão começa a pregar e a sua pregação é incomum, ela é cheia de poder, ela é cheia de graça, ele tem um conhecimento que não é dos homens, não é desta terra, não é natural. O homem não se adquire por sua própria habilidade, é dado por Deus. E este conhecimento, quando ele vai pregar, ele causa inveja e ciúmes dos líderes da época, e esses levantam ali algumas pessoas e pagam para pessoas, alguns homens, para darem falso testemunho a respeito de Estevão, e Estevão termina preso e sentenciado à morte. E é interessante, o capítulo 8, depois você pode ler na sua casa, que você tiver tempo, quando Pedro abre a sua boca para pregar ali no seu julgamento, estava todo o sinédrio, todos aqueles grandes homens, o sumo sacerdote, toda a corte da eclesiástica daquela época. E interessante, eram os mesmos homens que julgaram a Jesus, estavam ali julgando Estevão. Os mesmos homens que julgaram Jesus estavam julgando Estevão. E quando ele começa a pregar, ele tem uma sabedoria, porque ele faz uma síntese, um resumo de toda a história da Bíblia do Antigo Testamento. É um capítulo inteiro, são várias páginas, você começar a ler, ele sintetiza toda a história do Antigo Testamento para concluir em Jesus. Isso não é natural, não é uma habilidade que a gente adquire nos estudos, foi o Espírito Santo, era a obra do Espírito Santo na vida dele, ele estava tomado pelo Espírito Santo, e a inveja, a falsa acusação, a calúnia, aqueles homens acusaram ele de blasfemar contra Deus e contra Moisés, e foi sentenciado à morte, e quando ele morre, é apedrejado. O início do capítulo 8, primeiro versículo do capítulo 8, apresenta Saulo, é a primeira vez que o nome de Saulo é citado nas Escrituras, e no texto, até então, o livro de Atos, ele se concentra na obra, no ministério de Pedro e João, são os principais atores até então. Saulo aparece aqui, na morte do primeiro mártir, e Saulo, e o texto vai dizer que Saulo odiava os cristãos, odiava aquele movimento, odiava tudo que estava acontecendo, ele tinha um ódio mortal a ponto de não só consentir com a morte, como desejar e buscar pessoas para que fossem presas, perseguir, ele é o perseguidor da igreja, né? E olha só o que diz o verso 12 do capítulo 8. Mas como crescem que Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tantos homens como mulheres. Todos se batizavam, muita gente estava se batizando pela pregação dele. E Filipe então abençoou, morreu ali, mas ele não lançou em rosto a perseguição, ao contrário, ele perdoou todo mundo que estava ali naquele momento, que estava condenando ele à morte, que o estava assassinando a pedradas. Ele morre perdoando a todos, ele morre liberando o perdão para todos eles ali. E Saulo, depois da morte de Filipe, é iniciada uma grande perseguição até a igreja. Até então, a igreja tinha certa liberdade, os irmãos tinham certa liberdade para testemunhar, para falar, para pregar, para entrar, para sair no templo, tinham certa liberdade. Mas depois da morte de Estevão, parece que a multidão se inflamou, parece que sentiram o cheiro de sangue, né? A multidão se inflamou e houve uma grande perseguição sobre a igreja, e Paulo é um desses principais perseguidores, e ele pede aos sacerdotes autorização para ir a Damasco perseguir os crentes lá de Damasco, os cristãos lá de Damasco, e no caminho, você conhece a história, já leu, né? No caminho ele tem um encontro com Jesus. O próprio Senhor Jesus interrompe a viagem dele, se apresenta até ele, e o texto diz que ele não vê a pessoa de Jesus, ele vê uma luz muito forte, um resplendor muito forte que vem do céu. Ele não vê o Senhor, ele só vê a luz, porque a Bíblia diz em outro texto que Deus habita em luz inacessível, Deus se reveste de luz. Aqui é o próprio Cristo já glorificado que se apresenta a ele. Lembra que Jesus é o Filho de Deus. Lá
em João 14, quando ele está fazendo a sua última oração, ele vai falar: Pai, é chegada a hora, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo viesse a ser mundo. E mais à frente, Paulo, pregando a respeito desse assunto, ele vai dizer que Jesus, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despojou-se de si mesmo, tomando a forma de homem e se fazendo humilde, semelhante aos homens. Ou seja, Jesus tinha toda a glória, todo o esplendor de Deus. Ele retira tudo, vem à terra como um homem, sem deixar a sua essência divina. Toda a sua glória, como se fosse uma roupa. Ele tirou, deixou lá no céu, veio para a terra em forma humana, mas a sua essência, o seu ser, continuou sendo divino. Quando ele volta para o céu, ele recebe de novo toda a sua glória. E quando Paulo olha, ele não vê a pessoa que está lá, ele vê só a luz, e a luz cega os seus olhos, mas ele ouve a voz que fala com ele. Mais à frente, no final do livro de Atos, ele vai dizer que os homens que o acompanhavam também ouviram aquela voz. E então ele entra em Damasco, ele entra na cidade, vai à casa de um certo homem, e ali ele começa a orar, e tem uma visão. Ele tem uma visão que um certo homem viria orar por ele, e este mesmo Jesus vai até Ananias, que era um servo de Deus que tinha lá na cidade, e fala com ele. Jesus fala com Ananias e diz assim, olha só, o capítulo 9, verso 13. Jesus fala com Ananias, manda Ananias ir orar por Saulo. Mas Ananias, conhecendo quem é Saulo, diz: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males eles têm feito aos teus em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, Ananias, não teme, vai. Porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu, prestou atenção? Nome. Nesses poucos versículos, 4 vezes ele se repete. O nome. Pelo meu nome. Você prestou atenção nisso? 4 vezes. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Senhor, este homem tem ordem para prender todos os que invocam o teu nome. Eu parei nesses versículos, comecei a prestar atenção e comecei a olhar. Aí segue um pouco mais à frente, Paulo, ele se converte, Ananias vai lá, ora por Saulo, as escamas caem dos seus olhos, ele gruda nos irmãos, começa a querer se unir à igreja, a igreja tem receio de recebê-lo, acha que ele está dissimulando, está usando de estratégia para se aproximar, conhecer os irmãos e terminar aprendendo, a igreja tem medo dele, né? Mas, aos poucos ele vai ganhando a confiança, e Barnabé, então, entende que ele realmente se converteu, ouve toda a história da conversão dele. Barnabé, então, o adota e toma Saulo para poder apresentá-lo aos irmãos. E olha o verso 21 do capítulo 9. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos. O verso 27. Então Barnabé tomou consigo e trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco ele falara ousadamente no nome de Jesus. No nome de Jesus. O verso 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. No nome de Jesus. O poder está no nome. A autoridade está no nome. A mensagem está no nome. Eles foram edificados pelo nome. Eles se fortaleceram pelo nome.
nome de Jesus. O nome de Jesus. Você conhece a história do livro de Atos? Capítulo 1, Jesus ressuscitado, se apresenta aos seus, dá ordens a eles e diz, o versículo principal do capítulo 1 é quando Jesus fala com os seus, diz, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então vão e preguem, começando por Jerusalém, Damasco e até os confins do mundo. O capítulo 2 é a descida do Espírito Santo. Todos conhecemos como o poder se manifestou, como o Senhor veio com o seu poder, com línguas de fogo, com grande estrondo, como todos receberam o Espírito, todos os que estavam ali receberam o poder do Espírito Santo, e aquilo foi um alvoroço na cidade, pelo barulho, pela pregação, pelas mensagens, e as línguas que todos começaram a falar, não eram línguas desconhecidas, eram línguas dos povos que estavam na cidade, e cada estrangeiro que estava na cidade, ouvia as pessoas falarem no seu próprio idioma natural. Um falava espanhol, o outro falava inglês, o outro falava italiano, o outro falava alemão, o outro falava grego, o outro falava latim, o outro falava hebraico, o outro falava egípcio, e sírio, fenício, e assim foram, as línguas não eram línguas desconhecidas, eram desconhecidas para os naturais de Jerusalém, mas não para o povo que estava lá, e deram testemunho disso, e a multidão se juntou, olha o que é aquilo, que fervor é aquilo, que alvoroço todo é aquilo, e Pedro vendo tudo aquilo, Pedro então toma, cheio de ousadia, começa a pregar, começa a ministrar, e vocês conhecem como Pedro começa a pregar, ele aproveita, a multidão que se juntou, ele começa a falar, olha, isso não é estranho, isso é o que foi profetizado a respeito de vós, lá no livro de Joel, e veja lá no verso 21 do livro, capítulo 2, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele vai falando da profecia de Joel, que está se cumprindo nos dias deles, naquele dia, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento dessa profecia, e ele vai pregando, e ele demonstra também uma sabedoria, uma capacidade que nós sabemos pela história de Pedro, não é dele, veio do céu, nós sabemos que não é dele, era o Espírito que acabava de descer, que o estava capacitando. Então nós temos aqui dois elementos fundamentais, nos quais nós devemos edificar e nos fortalecer: o Espírito e o nome. O Espírito Santo e o nome de Jesus. O Espírito Santo e o nome de Jesus. E tudo o que acontece no livro de Atos está firmado na presença e mover do Espírito Santo e no anunciar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Lá no verso, ele finalizando, ele continua o seu discurso, continua ali a sua mensagem, a sua pregação. Lá no verso 36, João vai dizendo: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo isto, o povo todo se constrangeu, começou a sentir temor, se apavorar, e responderam para ele, compungiram-se em seu coração. O texto vai dizer, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E Pedro lhe disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito. A mensagem toda é centrada no nome de Jesus. Não podemos perder o nome de Jesus. A igreja de Cristo caminha sobre a pedra fundamental, que é o nome de Jesus. Não pode haver outro nome. Jamais deve existir outro centro de mensagem. É o nome de Jesus. Não podemos substituir isto por nada. Por nada.
E agora o capítulo 3, aqui fica interessante. O capítulo 3 é a cura do coxo. A cura do coxo. Você conhece? Um homem paralítico desde o nascimento, desde o ventre, 40 anos de idade, e o texto, a história diz que há 40 anos ele era colocado ali, na porta chamada Formosa, na entrada do templo. Ora, presta atenção, se há todo esse tempo ele estava ali, então isso quer dizer que Jesus passou por ele. Jesus passou por este homem. É os tempos logo após o ministério de Jesus. Muitas vezes Jesus foi ao templo, mas Jesus não o curou, porque o milagre dele estava reservado para este momento. O milagre dele estava reservado para ele. Eu tenho certeza que Jesus passou por ele, olhou, eu tenho um plano para você. Não falou nada, deve ter só sorrido e seguido em frente. Talvez até deu uma esmolinha para ele. Não o curou. Podia tê-lo curado, era Jesus, curou tanta gente. Podia tê-lo curado, mas não o curou. E ele está ali na porta do templo. E ao início, aos primeiros dias, desceu o Espírito Santo. Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. 3.000 almas se converteram. Pedro está cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Pedro parou tudo, largou tudo na sua vida e se dedicou exclusivamente a viver o ministério que o Senhor lhe havia confiado naqueles dias. E eles estão indo para o templo, a hora da oração, provavelmente às 3 da tarde, provável, podia ser às 9 da manhã, não sei. Provavelmente às 3 da tarde, e que ele passa pelo homem que está ali, aquele paralítico olha para eles e pede o quê? Esmola. Aquele paralítico não demonstra fé, aquele paralítico não demonstra conhecer o nome de Jesus, ele não pede para ser curado, e é impressionante, Pedro olha para ele e diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, eu te dou, em nome de... Em nome de Jesus, porque o poder está no nome de Jesus. É no nome de Jesus. E no nome de Jesus ele é levantado, ele é curado, e eles entram pelo templo, começa a pular, dançar, cantar, ele gruda em Pedro e João, não larga mais Pedro e João, a multidão vê, olha, não é o coxo, não é o paralítico, é ele, a história espalha, e todo mundo se junta, e Pedro de novo começa a pregar. Pedro vê a multidão, o alvoroço do povo, ele se enche, se empolga, fica animado, e começa a pregar, e ele vai dizer lá, o verso 16 do capítulo 3, ele diz, pela fé, no seu nome, fez o nome fortalecer a este que vedes e conheceis. A fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. A fé que é no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mais interessante ainda, é que depois... ele prega para aquela multidão, a multidão se espanta, as pessoas começam a se converter, fica tarde da noite, os líderes, sacerdotes ficam enciumados também, prendem, vai lá, acaba com aquela multidão, fala, vocês não podem pregar, eles não estavam errados, estava certo, porque a lei dizia que quem podia ensinar no templo eram só os sacerdotes e levitas, se não fosse sacerdote e levita não podia ensinar, está na lei, é regra. Pedro, João, os discípulos, nenhum deles era sacerdote, nenhum deles era levita, eram homens simples do povo, foram escolhidos, instruídos por Jesus, treinados, capacitados por Jesus, para levarem o seu nome, Então eles proíbem Pedro, dispersa a multidão, mandam a multidão embora, deixam Pedro e João presos, eles passam a noite no cárcere, e no outro dia de manhã se reúnem de novo, o Sinédrio, se reúnem de novo, Anás, o sumo sacerdote e Caifás, esses são os mesmos homens que condenaram Jesus, os mesmos homens que lá, quando Jesus foi crucificado, estavam no julgamento de Jesus. Os dois sumos sacerdotes. Por que dois? Deveria haver só um de fato e de direito, o outro por acordo político, por conveniências políticas. Havia naquela época dois sumos sacerdotes. O verso 6 do capítulo 4.
E Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, então montaram o sinédrio, montaram ali as cadeiras, os principais líderes se assentaram na cadeira, colocaram os dois no meio e foram lhes entrevistar. Foram entrevistar os dois. E olha a pergunta que eles fazem para Pedro e João: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? E o texto vai dizer que o paralítico está com eles, está ao lado deles. Olha a pergunta: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Como se Pedro e João tivessem em si mesmo algum poder, ou em nome de quem, ou estivessem representando alguém. Eles sabiam que ou você tem poder em si mesmo, ou você tem autoridade outorgada, delegada por alguém para fazer aquilo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, o verso a seguir, o verso 8, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, começa a pregar para eles: hoje somos interrogados acerca do benefício feito a este homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome desse é que este está são diante de vós. Ele diz: não é o meu poder, não é a minha virtude, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. E ele vai dizer isso aqui para os sacerdotes, para aqueles homens, é um tapa, é como se ele tivesse dado um tapa. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E o verso 12 é para fechar: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos qual devamos ser salvos. Pedro e João não estão falando da sua história com Jesus, eles não estão contando as suas experiências com Jesus, eles estão anunciando o nome de Jesus. E isto é importante. Eles não se concentram em si, eles se concentram em Jesus. É no nome de Jesus. O poder está no nome, a autoridade está no nome, a salvação está no nome de Jesus. E segue a entrevista, segue a pregação. Esses homens, vendo o paralítico ali ao lado deles, eles conheciam, provavelmente deram esmolas para aquele homem, para aquele paralítico, né? Sabiam quem ele era, não podiam negar. Como não podiam negar? E o povo estava do outro lado, alvoroçado. O povo estava vendo aquilo, o povo estava então com medo do povo. Eles repreenderam João, repreenderam Pedro, os ameaçaram de açoites e disseram: olha, estão proibidos de pregar nesse nome. Estão proibidos de pregar nesse nome. Soltam eles voltam para casa, se juntam aos seus e vão orar. E quando eles estão orando, lá no verso 29, eles estão orando, estão falando com Jesus, contam aos seus semelhantes tudo o que lhes aconteceu, né? Como eles testemunharam diante do Senado. Lá no verso 29 eles vão orar, do capítulo 4 do livro de Atos. E ele está orando: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Quem opera sinais, quem opera prodígios, é o nome de Jesus. A cura que você precisa está no nome de Jesus. A salvação para a sua casa está no nome de Jesus. A mudança do seu problema está no nome de
Jesus. A tua esperança deve estar no nome de Jesus. E a capítulo 5 segue a história, Ananias e Safira, né? Os apóstolos depois, novamente por causa da perseguição, são presos, novamente, uma segunda prisão. O capítulo 6. Novamente eles são presos, porque estão testemunhando, estão pregando, novamente eles são presos. Lá no capítulo 6, o verso 28, novamente estão diante do Sinédrio, e o Sinédrio os está ameaçando. Capítulo 6, 28. Não vos admoestamos, ou seja, não vos repreendemos, expressamente, para que não ensinasseis nesse nome. O problema é o nome. É sempre o nome. Pode falar em qualquer coisa, pode pregar qualquer coisa, mas não pregue o nome. O problema é o nome. Invocar o nome dele. O problema é anunciar o nome dele, porque quando se anuncia o nome dele, se invoca o nome dele, ele confirma a mensagem com sinais e maravilhas. Ele confirma a mensagem. E a resposta dos discípulos é grande. A resposta de Paulo e Pedro, a resposta de Pedro e João é grande. Eles dizem, olha, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E retiraram-se lá no verso 41, final do capítulo 5, verso 41, depois que terminou tudo aquilo ali, o 40, melhor. O 40 é melhor, porque segue ali a interrogação, segue ali a prisão, Pedro faz a sua defesa, e em certo momento Gamaliel toma a palavra, um sábio que era muito respeitado no conselho. Este foi o homem que instruiu Paulo. Paulo aprendeu com este homem toma a palavra e diz, olha, há algum tempo atrás se levantou alguns líderes e se reuniu muita gente, depois ele foi embora e se dispersou. Depois se levantou outro, reuniu muita gente, ele morreu e também se dispersou. Ele está, entre outras palavras, ele está dizendo, olha, nós já somos uma religião milenar, nós somos um povo milenar, nós já temos mais de 1000 anos e nós ainda permanecemos. Então, se este movimento for um movimento de homens, não se preocupe, assim que esses homens morrer, tudo se acaba, tudo termina, tudo vai embora, e nós, como já pelo testemunho da história, nós permaneceremos, a nossa fé permanecerá. E ele dá uma repreensão, ele não seja o caso de sermos nós ser achados lutando contra o próprio Deus. Ao conselho de Gamaliel, o Sinédrio se acalma, açoita, prende, repreende novamente os discípulos e lhes açoita. Eles apanham por causa de Jesus. Eles apanham por causa da pregação, por causa da ousadia em pregar o nome de Jesus. Eles são açoitados, eles apanham. E o verso 40 diz, e concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, então eles bateram, eles apanharam, né? Os mandaram expressamente que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Novamente, eles podiam fazer o que quisessem, mas não podiam falar o nome de Jesus. Não podiam pregar o nome de Jesus. Prega qualquer coisa, mas não prega o nome de Jesus. Retiraram-se, pois, o verso 41, da presença do conselho e se alegraram. Regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E tem gente hoje que tem vergonha de dizer que é cristão. Tem gente hoje que tem vergonha. Eles ficaram alegres, porque eles apanharam pelo nome de Jesus. Eles ficaram alegres, porque foram confrontados. Eles não saíram dali e foram para o cantinho chorar, não. Eles saíram dali e foram se alegrar, foram festejar. Pelo nome de Jesus eu fui afrontado, eu fui açoitado, pelo poder do nome, porque eu anunciei o nome. E tem gente hoje que tem vergonha de dizer que é cristão. Ah, meu Deus. E todos os dias, eles são ousados, são abusados, eu diria, né? Olha o verso 42. Todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Eles são abusados, eles voltaram para o templo.
pregaram novamente e foram nas casas onde lhes davam espaço e anunciavam e pregavam o nome de Jesus. Aí, você pode fazer a seguinte pergunta: mas pastor, hoje está complicado, porque tem tanta gente falando no nome de Jesus, né? Tem tanta gente usando o Evangelho, e a gente sabe que não é com legitimidade, não é com legalidade, tem gente usando para benefício próprio. Como é que a gente faz, pastor? A gente pode ouvir qualquer um que fale no nome de Jesus? Eu te digo, a resposta está na Bíblia Sagrada. Vamos lá para Mateus capítulo 7. Vamos começar do verso 15 a seguir. O Mateus capítulo 7 também, a exemplo do primeiro versículo que nós lemos de Atos 9, 31, também é a conclusão de um discurso, a conclusão do Sermão do Monte, o primeiro grande sermão de Jesus Cristo, pregado, registrado na Escritura. Não foi a primeira vez que Jesus pregou, não, Jesus já estava pregando, tanto que se ele fosse desconhecido, não teria gente se juntando ao redor dele. Então ele já estava ministrando, ele já estava ensinando, já estava pregando e já estava operando os seus sinais, já estava fazendo milagres. Mas este aqui é o primeiro registrado e é o grande sermão. Ele começa lá no capítulo 5, com as bem-aventuranças, e vem discorrendo sobre diversos assuntos. Ele vem falando sobre a oração, ele vem falando sobre a solicitude da vida. É aqui, neste discurso, que Jesus fala sobre o oferecer a segunda face. Se te baterem na face direita, ofereça a esquerda. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. É aqui que Jesus vai ensinar: abençoe os que vos maldizem, bendizei os que vos maldizem, abençoai os que vos amaldiçoam. É aqui que Jesus vai dar uma série de ensinos que os nossos mestres dizem que aqui está o código de ética do cristão. Começa lá no capítulo 5, vem até aqui o capítulo 7. É o código de ética do cristão. O cristão tem que ter um código de ética? Se tem, está aqui, está concentrado aqui. Se nós nos esforçarmos de viver e praticar o que Jesus ensinou nesse sermão, que está registrado do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus, nós podemos ter certeza, seremos bons cristãos, seremos excelentes cristãos, porque aqui está o código de ética que a igreja deveria seguir, que a igreja deveria observar, a maneira de viver, a maneira correta de viver. E eu te digo, não é fácil, não seria fácil. Se tentarmos por nossas próprias forças, não vamos conseguir. Se tentarmos cumprir o que está aqui, na nossa própria capacidade humana, intelectual, nossa sabedoria, nós vamos nos decepcionar. Porque quando formos afrontados, o primeiro impulso é responder. Quando alguém fala mal de nós, o primeiro impulso nosso é nos defender. Quando somos caluniados, nosso primeiro impulso é dar o troco. E se nos agredirem, se não formos verdadeiramente convertidos e cheios do Espírito Santo, a mão vai voltar, a mão vai subir, vai virar um bolo, vai virar um tropeço. Não é fácil, não é fácil. Saber que alguém nos odeia e nós ainda assim estendermos a mão com amor e ternura para aquela pessoa, é só para crente de verdade, é só para quem é cheio do Espírito de Deus. Sozinho você não vai conseguir, mas se nós imitarmos os primeiros cristãos e estivermos cheios do Espírito, não será impossível, não será difícil, não será difícil. É Ele quem nos capacita a vivermos a verdadeira vida que Cristo espera que vivamos. É o Espírito Santo. E aí tem alguns por aí que estão pregando esse negócio de Espírito Santo. Não existe mais não é para os nossos dias não. Era só para os dias dos apóstolos. Eu fico olhando e falo, meu Deus, como é possível? Que fé é essa? É uma fé intelectual, é uma fé carnal. Não é uma fé espiritual. Não é uma fé que brota do Espírito.
É uma fé que está só aqui, cheia de códigos, cheia de códigos morais, regras, estatutos e mandamentos. Não é algo que nasce aqui dentro, que causa constrangimento e o verdadeiro arrependimento e mudança de vida. Não é. Mas vamos lá. Posso crer em qualquer um que anuncia o nome de Jesus? Posso crer em qualquer um que está pregando aí, falando e fazendo e dizendo que é um grande homem de Deus? A resposta de Jesus está aqui no verso 15 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O verso 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizemos nós em teu nome, e no teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Lhes direi abertamente, quer dizer, lhes direi expressamente, não usarei meias palavras, não direi por parábolas, eu lhes direi expressamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Podemos crer em qualquer um? Não, não podemos. Não podemos crer em qualquer um. É preciso dar um tempo para observar os frutos. Os frutos não aparecem de imediato. Os frutos não aparecem ao plantar da árvore. Ela tem que crescer, dar um tempo, para que as ações daquela pessoa demonstrem quem ela verdadeiramente serve. Não devemos excluir de primeira, mas também não devemos aprovar de primeira. Então é preciso um tempo. Deixa o tempo passar, que as atitudes da pessoa vai revelar se ela é um verdadeiro cristão ou se ela está buscando apenas os próprios interesses. Se ela está anunciando o nome de Jesus para glorificar Jesus ou para a sua glória pessoal, para seu ganho próprio. Então espera o tempo. A prova do tempo é a pior prova que existe. Como é difícil resistir à prova do tempo, porque o tempo todas as coisas revela. Nada fica escondido do nosso caráter, da nossa personalidade, dos nossos planos, nada fica escondido. Não adianta vir aqui e ser um verdadeiro ator, fazer, pular, cantar, dançar, até animar você, mas é só um ator, que quando sai lá fora é só misericórdia. Todos vão saber, todos vão ver, e os frutos revelarão quem nós somos. Os frutos mostrarão quem nós somos. E Jesus diz aqui, aqueles que praticais a iniquidade. Iniquidade é o pecado feito consciente. A pessoa sabe que está pecando, decide pecar, não se constrange com o pecado, não se envergonha mais do pecado e decide viver no pecado. É uma opção que ela faz de vida, é uma escolha, e o faz intencionalmente, e o faz com maldade. Isso é iniquidade. E esse tipo de pessoa, mesmo que use o nome de Jesus, mesmo que opere milagres ao pregar o nome de Jesus, Jesus vai dizer bem claro, não tenho nada contigo. E Jesus faz evocação aqui ao dia, ao grande dia, ao dia que está descrito, Paulo falou sobre esse dia, que naquele grande dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem escape, é o meu destino, é o teu destino. Eu vou me apresentar diante dele, você vai se apresentar diante dele, não tem aonde esconder. Todos nós aqui, toda a humanidade, um dia vai se apresentar diante dele e vai prestar contas do que fez nessa terra. E aí esses aqui tentaram, mas Senhor, mas eu preguei o teu nome.
achando que justificaria o seu modo ímpio e iníquo de viver. E Jesus disse: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. E aí ele fala sobre os dois alicerces: construir na rocha e construir na areia. Construir na rocha significa ouvir a sua palavra e executar. Construir na areia significa ser apenas ouvinte. Apenas ouvinte. E vai cair e vai ter grande ruína. Mas pastor, então quem tem autoridade para usar o nome de Jesus? Vamos para Romanos? Deixa eu achar aqui. Romanos, se não me engano, capítulo 8. Quem pode usar o nome de Jesus? Quem poderá usar o nome de Jesus de verdade, sem ter do que se envergonhar? Quem eu posso ouvir sem temer? Quem é que está pregando o nome de Jesus e eu posso ouvir sem ter medo? Romanos capítulo 8, verso 5 a seguir, Paulo está falando da vida no Espírito e da vida na carne. E tem gente que não crê mais no Espírito Santo e no mover do Espírito Santo. Então me explica Romanos capítulo 8. Vai ficar difícil, né? O verso 5 do capítulo 8 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Novamente, o Espírito. O Espírito iniciou a obra. O Espírito iniciou a ação da igreja. O Espírito motivou, inspirou os apóstolos. A igreja permaneceu até hoje. O Evangelho chegou a mim, chegou a você. Estamos aqui pela ação do Espírito. Como dizer que o Espírito não opera mais? É dizer, acabou a igreja. Como dizer que o Espírito Santo, não é mais para mim, não é mais para os nossos dias? Então acabou a igreja. Então estamos todo mundo aqui na carne. Somos todos carnais, somos todos iníquos, estamos todos aqui em iniquidade, estamos a todos aqui sem esperança. Impossível. Olha o texto, é autoexplicativo. Sem a ação, sem o poder do Espírito vivendo em mim, vivendo em você, eu não posso cumprir, eu não posso seguir os preceitos de Deus. E eu sou apenas um crente carnal. E um crente carnal, Jesus vai dizer, pratica a iniquidade. Já era, está condenado. Mesmo que use o nome de Jesus, mesmo que fale em nome de Jesus. É carnal. Mas a história não termina aí, o texto continua. Se viverdes segundo a carne, o verso 13, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Se o Espírito age em mim, se o Espírito age em você, o testemunho das Escrituras é que nós somos filhos de Deus. E agora presta atenção nisso. Você é filho de alguém, ou você tem um filho. Quando uma criança nasce, o pai vai lá registrar a criança. O que ele faz? Ele dá um nome à criança, o primeiro nome. E o último nome? É o nome do pai. É o próprio nome. Conversando com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus vai dizer, necessário vos é nascer de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Todo crente que passou pelo novo nascimento, pelo nascimento
do Espírito, ele recebe um novo nome, porque ele nasce no céu, ele nasce para Deus. E ao ser registrado no céu, ao ser apresentado no céu o seu novo nascimento, ele recebe um novo nome, e ali pode ter o meu nome Odaí, o último nome está lá, Cristo. Ali tem o teu nome, e na frente está escrito Cristo. Lá no céu, quando você se converteu, quando você aceitou Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu um novo nome. Você é filho. Como pai, nós damos os nossos nomes aos nossos filhos. Ele recebe o nosso nome, o nosso sobrenome. Nós damos, então Deus faz a mesma coisa. Deus dá a seus filhos o seu nome. É por isso que nós somos chamados e conhecidos como cristãos. Quando alguém pergunta a sua religião, como é que você responde? Tem gente que responde assim: eu sou assembleiano. Não, meu querido, você não é assembleiano. Assembleiano é a sua congregação em que você se reúne para adorar a Deus. Alguns dizem: eu sou crente. Não, meu irmão, você não pode ser apenas crente. Há uma severa repreensão de Pedro na sua carta. Ele diz: crês tu que existe um único Deus? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Crente até o diabo é. Não pode ser só crente, temos que ser cristãos. Temos que ser cristãos. Para quê? Para ter o direito de invocar o nome do Senhor. Para ter o direito de invocar, de anunciar o nome do Senhor. Quem é você? Eu sou levita. Não, você não é levita, você é cristão. Quem é você? Você é o pregador. Não, eu sou um pregador. Não, você não é um pregador. Eu sou cristão. Eu sou nascido de novo. Eu tenho o nome de Cristo. O meu nome está escrito no céu. E lá o sobrenome, Cristo. Cristo. Uma outra figura da igreja, do relacionamento, da comunhão entre Cristo e a igreja, é o noivado. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. No casamento, quando o noivo recebe a sua noiva, o que acontece? Vai lá, vai assinar. Como é que está lá na certidão de casamento? Senhora fulana de tal, que a partir de hoje passa a assinar o nome do marido, recebe o nome do marido, recebe o nome. Cristo quer dar a você o nome dele. Não se esqueça disso. A igreja tem se esquecido. Temos pregado tantas coisas e esquecido de pregar quem é a nossa essência, quem nós somos. Temos que internalizar isso para depois externar quem nós somos. Cristãos. Somos cristãos. Não somos apenas crente. Não somos simplesmente assembleianos ou batistas ou gregorianos. Somos cristãos. Temos o nome de Cristo e podemos invocar o nome de Cristo. Aí tem gente por aí, se você encontrar um desviado e perguntar para ele: por que você se desviou? Eu me decepcionei. Decepcionou com quem? Com os homens. Me decepcionei que aquele pastor esperava que fosse, porque colocou a sua fé na pessoa errada. A fé não tem que estar no homem, tem que estar nele. A fé não se edifica no pastor, a fé se edifica no nome de Jesus. O pastor é um homem como você, como eu. Se Deus tirar a mão do pastor, misericórdia, não sobra nada. Se Deus tirar a sua graça, acabou, não sobra nada. A minha fé, a sua fé, a nossa esperança deve ser edificada no nome de Jesus. No nome de Jesus. Este nome tem todo o poder. Este nome tem toda a autoridade. E você, como um cristão, tem poder, tem autorização do céu para usar e invocar o nome de Jesus. E é isso que nós vamos